Ok, então, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço, à nossa videoconferência de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do Poder Legislativo, tá? A aula hoje vai ser ao vivo, então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, a tela do meu computador, para a gente poder então dar início, para a gente poder dar início aí à nossa aula, beleza? Só um instantinho aí, estou me preparando aqui para poder compartilhar com vocês, ok? Eu acredito que agora sim, vocês já estão conseguindo aí visualizar na tela aí de vocês, tá? Vamos dar início então. Hoje então a gente vai falar sobre o poder legislativo, tá? O poder constituinte originário, então, como a gente já estudou lá na aula de organização do Estado na Constituição, né, os órgãos, né, os entes, eles têm então autonomia, né, dos órgãos estatais, né, para poder se auto-organizarem, auto-legislarem e auto-administrarem, correto? Só que daí, olha só, essas funções, né, essas atribuições, essas competências, né, constitucionais se traduzem então em funções de natureza típicas e algumas de natureza atípicas, tá? Hoje a gente vai se concentrar basicamente então nas funções típicas do poder legislativo, tá ok? Dentre aí essas principais funções aí, a gente poderia destacar aí a função típica de legislar, além das atribuições primordiais aí de controlar e fiscalizar os demais atos dos poderes executivo e do poder judiciário, ok? Eu queria ponderar com vocês aqui também que essas funções elas não estão hierarquizadas, ou seja, não existe, né, um patamar de importância para elas. Todas essas funções aí, então, são consideradas, né, de mesmo nível hierárquico, tá certo? Que mais aí que eu quero destacar para vocês agora? Vamos falar um pouquinho também sobre a estrutura, regra lá do artigo 44 da nossa Constituição, tá? Deixa eu ver se eu já consigo aqui me posicionar aqui para vocês. Regra aqui do artigo 44, então. Vamos colocar aqui no cantinho aqui para poder não atrapalhar. Olha lá, então. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, olha só, pessoal, o nosso sistema, né? Ele então é o quê? Ele é característico pelo bicameralismo federativo, no qual a Câmara dos Deputados representa o povo, enquanto que a outra, né, o Senado, no caso, compõe-se dos estados representantes, dos estados membros e do Distrito Federal. Vocês lembram lá, inclusive, que isso é uma das características, né, do modelo federativo na Constituição de 88, que inclusive, né, também estabeleceu aí, né, o patamar aí também de ente público para os municípios, muito embora os municípios não tenham representação no Congresso Nacional, portanto, apenas os estados, então, né, é que têm direito a ter representantes no Congresso Nacional por meio, então, do Senado Federal, tá? Vamos falar um pouquinho, então, da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional de cada estado, território ou distrito federal, tá? Como é que funciona a regra do número de representantes dos estados? Vamos lá para o artigo 45, parágrafo 1º,
Vamos aqui para a regra do 45, parágrafo 1º. E daí lá tem a seguinte redação: o número total de deputados, bem como a representação do Estado, por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por meio de lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos do que 8 ou mais do que 70 deputados. Tá? Então, vamos partir agora, então, da redação do parágrafo 1º do 45, para a gente poder entender aqui alguns aspectos que são importantes com relação à configuração, né, do número de vagas dos deputados federais. Tá? Primeiro aspecto aí, então, que a gente tem que memorizar é que nenhum estado, né, ou o Distrito Federal pode ter menos do que 8 ou mais do que 70 membros, 70 representantes, então, por estado, tá? O mínimo é 8 e o máximo 70, tá? Vamos lá. Qual é a lei que vai regulamentar isso daí? Muito embora a gente vai ver daqui a pouquinho que de forma precária, tá? É a lei complementar 78 de 93, tá? Ela então dispõe que o número não pode exceder, ou seja, não pode ultrapassar de 513 deputados, tá? Agora vamos lá, vamos prestar atenção que isso daqui é importante, ó. Pela regra do artigo 1º e o parágrafo 1º da Lei Complementar 78, cabia ao TSE, ou seja, ao Tribunal Superior Eleitoral, definir o tamanho das bancadas dos estados e do Distrito Federal com base em dados estatísticos do IBGE. Tá ok? Então, pela redação, prestem bem atenção nisso daí, pela redação do parágrafo 1º, do artigo 1º do parágrafo 1º da Lei Complementar, essa atribuição, então, seria, né, foi atribuída ao TSE. O primeiro ponto, então, que a gente vai ver aqui é que essa regrinha aí do parágrafo 1º contrariou a própria regra constitucional, já que lá no parágrafo 1º dizia que tinha que ser por meio de lei complementar, tá? E daí a gente vai entender o que isso daí acabou ocasionando. Porque quando foi lá no ano de 2013, o TSE editou a resolução número 23.389, alterando para as eleições de 2014, né, o número de vagas dos deputados em mais de 13 estados. E por consequência também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, acabou também alterando o quantitativo de deputados estaduais. Isso porque, pela regra da Constituição, o cálculo do número de deputados estaduais vai variar de acordo com a quantidade do número de deputados federais. Já a gente chega lá, tá? Mas primeiro, a gente vai entender aqui a polêmica em torno da Lei Complementar 78 e a Resolução 23.389, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, exemplificando, né, como é que tinha ficado, Minas Gerais, por exemplo, tinha 53 vagas e daí ia passar a ter 55. Passaria a ter 55. Enquanto que o estado da Paraíba, por exemplo, perderia 2 cadeiras, passando de 12 para 10. Então vejam que isso daí causou um certo descontentamento, um certo desconforto aí de vários membros da federação, tá? Então olha só o que aconteceu. Em decorrência da resolução número 23.389 do TSE, que foi feita com base lá no artigo 1º, parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo 1º, que é inconstitucional por conta de contrariar expressamente a Constituição, principalmente no que diz respeito ao critério que teria que ter sido fixado, então, por meio de lei complementar e não por meio de resolução, né, do TSE. Vamos lá entender o que foi que ocasionou isso daí, tá? Considerando, então, esse descontentamento aí que nós tivemos aí por parte dos estados, daí, então, o Congresso Nacional, ele edita o Decreto Legislativo número 424,
que susta os efeitos da resolução número 23.389 de 2013, tá? Então, olha só, além disso daí, tá? Além do Congresso Nacional ter editado o decreto legislativo para assustar os efeitos da resolução, que alteraria o quantitativo de número de deputados federais e, por conseguinte, também o número de deputados estaduais nos estados membros da federação, vários estados que se sentiram prejudicados também propuseram, né, 6 ações declaratórias de inconstitucionalidade, questionando, então, né, a regra do artigo 1º da Lei Complementar 78 e a Resolução 23.389 do TSE. Tá? Em contrapartida, a mesa do Senado, né, tentando aí proteger a validade, né, do decreto legislativo, também, né, ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade, mas, para poder pleitear, a validade do decreto 424, que sustava os efeitos da resolução. Gente, olha só então, o que foi parar lá no Supremo? Foi parar lá no Supremo, então, as 6 ADIs que questionavam a resolução 23.389 e a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 78, e mais a ADC 33, que pleiteava pela validade do decreto legislativo que tinha sustado a resolução. E o que aconteceu lá no STF? O STF, então, acabou dando a seguinte definição para essa questão. Vamos lá. Em relação ao parágrafo 1º, o artigo 1º, como já era de se esperar, determinou, então, pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º, tendo em vista que a Constituição Federal determinou que fosse por meio de lei complementar e não por meio de resolução. Com relação, né, à resolução 23.389, também, como era se de esperar, também foi declarada a sua inconstitucionalidade, tendo em vista que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, invadiu a competência do Congresso Nacional, já que a edição de lei complementar, né, a aprovação de lei complementar, é atribuição exclusiva, né, do Congresso Nacional. Inclusive, a gente vai ver isso daí mais para frente, lá no processo legislativo, que exige um quórum especial para aprovação da lei complementar, que é diferente da lei ordinária. Tá ok? E por fim aí, com relação ao decreto legislativo 424, que pedia para poder declarar a validade do decreto, né, também entendeu o STF ser ele inconstitucional, porque não era hipótese descrita de forma taxativa lá do artigo 49, o inciso 5 da Constituição Federal. Ou seja, o STF, analisando o contexto, entendeu que o Congresso Nacional não poderia ter editado o decreto legislativo, não por conta do seu conteúdo, mas sim por conta de um vício formal, tendo em vista que tal prerrogativa, né, tal atribuição, não estava lá descrita no rol do artigo 49, o inciso 5 da Constituição Federal. Então, em conclusão, considerando aí a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 78, da resolução número 23.389 do TSE e do decreto legislativo 424, nas eleições de 2014, e daí nem tem tanto tempo assim, né, pessoal? Foram utilizados, então, os mesmos critérios das eleições de 2010 e as bancadas estaduais e as bancadas dos deputados federais se mantiveram, então, idênticas. Ou seja, foi justamente em razão do julgamento das ADIs 4947, 4963, 4965, 5020, 5028, 5130 e da ADC 33 é que a gente não teve uma alteração no quantitativo, né, do número de deputados federais e do número de deputados estaduais. Correto?
Então, olha só, para a gente poder finalizar essa questão aí da quantidade do número de deputados federais, tá? Eu quero também ponderar com vocês o seguinte, olha só, como a lei complementar 78, ela foi lacônica no sentido de que ela não estabeleceu os critérios precisos, né, de distribuição de vagas, e considerando aí o resultado do julgamento das ADIs pelo STF, que considerou que não pode ser feito por meio de resolução do TSE e que se exige aí então a edição de lei complementar, né? O resultado então é que a lei complementar 78, no estado em que se encontra, ela não atende à exigência do dispositivo constitucional do artigo 1º, né, do parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição, tá? Então, cabe ao Congresso Nacional editar nova lei complementar para a regulamentação do assunto. Enquanto isso daí não acontecer, a gente fica lá com os critérios que já estavam estabelecidos anteriormente à eleição de 2014, ou seja, o número máximo de deputados lá de 513, dentro daquela distribuição geográfica que já é conhecida de todos, tá? E qual que é essa distribuição? Ou seja, qual que é a configuração atual, né, da Câmara dos Deputados? Eu trouxe aqui um quadro aqui para vocês verificarem, ó, com o estado e a quantitativo aí de deputados federais. Obviamente que eu não vou fazer a leitura de todos, né? Mas daí só para vocês terem uma ideia, aí, o estado do Acre, por exemplo, com 8, Pernambuco com 25, Rondônia com 8, Rio Grande do Sul 31, Santa Catarina 16, São Paulo 70, Mato Grosso 8, Pará 17, Minas Gerais 53 e assim por diante, tá? Deixa eu só colocar mais uma situação aqui para vocês aqui. Qual que é a crítica que a gente tem quanto a esse critério de número de vagas que foi estabelecido por essa regra aí, né, do artigo 45, parágrafo 1º, que está sendo aplicado aí atualmente? A maior crítica que a gente encontra aí é que esse critério é impróprio, porque ele acarreta em uma desproporção de representatividade. Veja lá, por exemplo, que ele acaba colocando os estados membros mais populosos em uma posição de de maior desvantagem, né, em relação aos estados menos populosos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o mais populoso da federação e que tem aproximadamente aí 40 milhões de habitantes. Ele possui 70 deputados federais. Logo, se a gente fizer um cálculo aí, né? Se a gente fizer um cálculo aí, a gente vai chegar mais ou menos aproximadamente aí um deputado para cada 570 mil habitantes. Então vejam só, a diferença, né, é brutal em relação aos estados menos populosos. Veja, por exemplo, aqui já no caso do estado de Roraima, que tem apenas 425 mil habitantes, mas pela regra constitucional, ele tem que ter no mínimo 8, né? E daí, olha só, a gente chega então a um deputado para cada 53 mil habitantes. Ou seja, né, esse critério proporcional aí acaba colocando os estados mais populosos em maior desvantagem. Haja vista que os deputados os estados menos populosos acabam, então, ganhando no critério da representatividade, porque conseguem estabelecer um número de habitantes menor para cada deputado federal. Tá? Outros aspectos importantes aí que a gente tem para poder falar sobre a Câmara dos Deputados é com relação ao território federal, esse aí, independentemente da quantidade da população, 4 deputados, tá? Regra aí lá do artigo 45, parágrafo 2º. Com relação aí também ao mandato, vocês já estão visualizando aí na tela de vocês, os deputados federais, então, têm um mandato de 4 anos e não há qualquer restrição à reeleição. Ou seja, ele pode o quê? Se efetivar ilimitadamente, ele pode se eleger ilimitadamente, né? É aquilo que a gente conhece aí como os políticos profissionais, né? Isso daí, gente, olha só,
é porque não se aplica a regra lá do 14 do parágrafo 5º, que trata do limite da reeleição por cargo do chefe do executivo. Aqui, no caso do deputado, não se aplica essa regra. Logo, então, não há limite de reeleição para os membros do legislativo, ok? Tá? Gente, olha só, eu vou ter que fazer aqui um break rapidinho, tá? Vamos colocar aí uns 5 minutinhos aí só de intervalo. Daqui a pouco eu volto para a gente poder continuar a aula de hoje. Ainda falta falar dos requisitos de elegibilidade, tá? Eu quero passar para vocês aqui o caso do deputado Kim Kataguiri, tá? Também falta a gente falar sobre a suplência, tá? Inclusive aí a modificação que a gente teve aí pela regra da Constituição com a emenda constitucional 97, tá? Isso daqui a pouquinho a gente volta para a gente poder tratar disso daqui, tá? Vamos falar também das assembleias legislativas. Eu vou ensinar para vocês como é que faz o cálculo da quantidade de número de deputados estaduais, né, em cada federação, levando em conta os critérios que são estabelecidos na Constituição, tá ok? Tá? E também a gente vai falar ainda sobre as câmaras municipais, como que é a composição dos membros, né, das câmaras municipais, o número de vereadores por cidade, como que a gente faz o cálculo, tá? Ainda falta a gente falar também sobre o Senado Federal e as atribuições do Poder Legislativo, ok? Então vamos dar um break aí, 5 minutinhos de intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Já já a gente volta. Obrigado aí, pessoal.